A graça e a paz, meu irmão e minha irmã. Louvo a Deus pela sua vida e digo que nesta noite, além do privilégio de apresentarmos as nossas orações, um tempo breve de louvor e também crescermos no conhecimento da palavra, nesse dia especial, no dia 23 de setembro, nós iniciamos os 40 dias de jejum e oração, cujo tema desta campanha de 40 dias é Porque Ele tem cuidado de vós. Há um versículo da palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 7, verso 11, que nos diz o seguinte: Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Nós teremos um tempo nesse instante, onde a minha esposa, Gláucia, ela nos conduzirá em uma oração de agradecimento por algumas das inúmeras coisas que Deus tem feito a nosso favor. Vamos falar com Ele? Boa noite, irmãos, a graça e a paz. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos por este dia que está terminando. Te agradecemos por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. Te agradecemos pela vida, pela saúde, pelo sustento. Te agradecemos porque o Senhor é o nosso Deus, porque nós podemos chamá-lo de Pai. Obrigado, Paizinho, pela sua misericórdia que se renova todas as manhãs sobre as nossas vidas. Obrigado pela sua bondade que não tem fim. Obrigado pelo seu amor que nos sustenta, que nos guarda. Obrigado pela sua proteção nesses dias tão difíceis que estamos vivendo. Pai, nós te louvamos porque tudo que temos, tudo que somos, vem das tuas mãos. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor tem sido bondoso conosco, com as nossas famílias, com a nossa igreja, com a nossa cidade. Te pedimos que o Senhor continue conosco. Recebe, Pai, esse culto na sua presença, como aroma suave. Fala aos nossos corações. Acalenta, Senhor, aqueles que estão desanimados. Fortalece aqueles que estão fracos, Senhor. E enche, Senhor, os nossos corações da sua paz. Te pedimos que o Senhor fique conosco nessa noite, que o Senhor fale conosco e que, acima de tudo, Senhor, a sua presença esteja nas nossas vidas constantemente. Porque sem ti, Senhor, nós nada somos e nós nada podemos fazer. É por Cristo que oramos agradecidos. Em nome dele. Amém. Se você, em alguns momentos da sua vida, se sente sozinho, lembre-se que Deus jamais te desamparou. Se você reconheceu o senhorio de Cristo sobre a sua história e tem o Espírito Santo de Deus habitando na sua vida, você está em excelente companhia. Há um louvor cantado por Douglas Baumont, um amigo pessoal que eu conheci lá em Tupã, e ele canta uma música com Helena Tanuri. Eu gostaria de convidá-lo a prestar atenção na letra dessa música para que nós juntos façamos dela mais do que um louvor, mas também uma oração, para que no tempo oportuno nós possamos lembrar de agradecer pela bênção de ter Deus em nossas vidas e para que no tempo oportuno nós voltemos a congregar presencialmente junto aos nossos irmãos. Enquanto isso não acontece, sejamos sal e luz onde Deus permitir que nós estivermos. Beleza. Mais um desse pronto. Pode pôr 2. 2 tá aí. Ok. César, você tem 15 minutos. O que tenho a não ser tanto amor em teu olhar?
este mundo vai passar, mas tua verdade ficará. Jesus, eu só tenho a ti esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em ti. Tua mão sustenta os céus e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. O que tem a não ser tanto amor em teu olhar? Este mundo passará, Vai passar, eu sei. mas tua verdade ficará. Jesus, eu só tenho a ti esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em ti. Tua mão sustenta os céus e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. Jesus, eu só tenho a ti, só tenho esperança para mim. Eu só tenho. Se estou triste, minha fé está em ti. Só tenho a ti. Tua mão sustenta os céus e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. O tema da nossa reflexão dessa noite é Filhos que Oram. E o texto base da nossa reflexão encontra-se no livro de Jó, capítulo 1, do verso 1 ao 5. E a palavra do Senhor nos diz: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas,
3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal a seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Até aqui. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. O livro de Jó, ele levanta questões básicas que têm perturbado o ser humano desde o princípio, especialmente por conta de seu sofrimento. Em sua experiência como pai, Jó constantemente estava oferecendo sacrifícios em prol de seus filhos, visando buscar a bênção e o perdão de Deus sobre as suas vidas. Embora a adoração de Jó tenha sido especialmente agradável ao Senhor, Jó 1, verso 21, nós encontramos isso, o texto não faz menção dos sacrifícios ou orações por parte de seus filhos. O dia 23 de setembro é o dia dos filhos, e a palavra de Deus faz referência a filhos de Deus. Nós podemos deduzir que Deus tem filhos e não netos. Enquanto são novos os nossos filhos, eles precisam de seus pais ou responsáveis, para que eles tomem decisões por eles. Entretanto, quando se tornam adultos, eles terão que ser responsáveis por suas próprias escolhas. Na área espiritual não é diferente. Todos nós, não importa a idade, nós somos filhos de Deus e, portanto, nós devemos nos posicionar como tais. Também nas nossas decisões e ações. A primeira lição que esse texto traz para as nossas vidas é que os pais são importantes. Quando eu falo pai, eu quero dizer também a pai e mãe. Jó, ele demonstra estar constantemente preocupado com seus filhos. Ele com certeza representa a figura de um bom pai. Os versos 1 e 2 do primeiro capítulo de Jó diz: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-se 7 filhos e 3 filhos. Jó, ele teve 10 filhos, sendo 7 homens e 3 mulheres. Por incrível que pareça, apesar de, em muitos casos, os nomes dos homens serem mencionados e o das mulheres e crianças omitidos na palavra de Deus, nós não sabemos o nome dos filhos homens de Jó. Já o nome de suas 3 filhas são Késia, Querem, Rapuque e Gemima. Jó era um homem presente e estava preocupado e em constante clamor a Deus pelos seus filhos. É verdade que nem todo pai consegue ficar tão perto do seu filho, especialmente quando eles são pequenos. Por exemplo, o Brasil ele foi um dos primeiros países do mundo a oferecer a licença paternidade, em 1943. Por lei, o pai pode se ausentar do trabalho por 5 dias. Algumas empresas oferecem até 20 ou mais dias de licença, mas essa não é a regra. Não podemos negar que o tempo que nós passamos juntos são preciosos e devem ser vividos com a maior atenção possível. Por isso é que o tempo que os pais passam com seus filhos, ele é tão valioso, é tão precioso e deve ser vivido com presença, mas também com atenção, sem deixar que celular, TV ou qualquer outra coisa atrapalhe. A mãe, por exemplo, ela vivencia uma união com o bebê logo nos primeiros meses de vida. Seus cuidados fazem com que as crianças sintam-se o centro das atenções. Com isso, a relação entre bebê e mãe se torna mais próxima. Com o passar dos dias, meses e talvez anos, a figura paterna ela torna-se igualmente importante para a criança. A presença sempre ativa e constante do pai nessa relação, ela pode ajudar as crianças a se sentirem seguras ao expandirem as suas experiências pelo mundo. É comum que o pai ele desafie a criança a ultrapassar seus limites. Um exemplo, quando ele estimula a criança a balançar balance mais alto,
ou que ensine sobre justiça, sobre direito, quando fala sobre regras, enquanto a mãe fala sobre empatia e relações interpessoais. O verso 3 fala da riqueza de Jó e diz o seguinte: possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal de seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Apesar de toda a riqueza, o maior tesouro ou herança de Jó e de sua esposa eram seus 10 filhos. Salmo 127, verso 3, afirma o seguinte: eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do seu ventre o seu galardão. A segunda verdade que nós podemos aprender nessa noite é a seguinte: Deus não tem netos. Apesar da importância do pai e da mãe para as crianças, os nossos filhos e também nós, como filhos, não temos uma relação de netos com o nosso Deus, pois Deus não tem netos e sim filhos. Os versos 4 e 5 de Jó, capítulo 1, nos diz o seguinte: seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó constantemente. A maneira que os filhos de Jó viviam traz a ideia de uma família unida, sem competição. Tanto é que quando ocorria uma festa na casa de um, não ocorria uma festa simultânea na casa do outro. Pelo contrário, um irmão sentia-se contente em convidar o outro. Quantas vezes isso falta? Nas redes sociais hoje em dia parece que é uma disputa para ver qual festa ela é mais desejada, usando o linguajar do Facebook, curtida ou compartilhada. Essa união na vida dos filhos de Jó, elas precisam fazer parte também das nossas vidas. Vale lembrar que na casa dos filhos de Jó, as suas irmãs, ou seja, as filhas de Jó, elas não eram deixadas de lado, mas eram também convidadas. Havia ali uma equiparação, ou seja, não, vamos fazer só uma festa de homens, não, vamos trazer a família toda. E a preocupação espiritual na família estava sob a responsabilidade do pai, ou seja, de Jó. Talvez você possa dizer: mas os filhos eram novos. Será? Será que eles eram maduros o suficiente para ter as suas casas e fazer os seus banquetes, mas não eram maduros o suficiente para buscarem, louvarem e adorarem a Deus o Senhor? No Brasil, por exemplo, nós temos muitos adolescentes que com 16 anos são considerados aptos para votar. Essa é a idade mínima para tirar o título de eleitor. Mas não podem responder por seus próprios atos, respondendo criminalmente por eles. Em nossa caminhada, nós conheceremos muitos jovens que dirigem, administram seus próprios negócios, têm seus pontos de vista a respeito da vida, mas ainda não querem saber de Deus, o Senhor. Até quando os filhos fugirão de suas responsabilidades nessa vida, com a sociedade, com a família e, acima de tudo, com Deus? A terceira e última lição que esse estudo ele traz como proposta para as nossas vidas é o seguinte: como filhos, nós precisamos nos posicionar. Enquanto são crianças, os nossos filhos dependem de nossa orientação, de nossas escolhas. Por isso, nós precisamos agir de forma mais correta possível. Provérbios 22, verso 6 afirma o seguinte: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Mas à medida que vão crescendo, os filhos precisam decidir, tomar uma posição pessoal em relação ao que Deus representa em sua caminhada. O profeta Jeremias, no seu capítulo 31, verso 29, faz um alerta para os filhos em relação aos seus pais. Naqueles dias não dirão mais: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Os acertos e os erros de nossos pais, eles não podem determinar sempre como será o nosso futuro.
pois na condição de filhos, Deus nos concede a oportunidade de tomar as nossas próprias decisões. Quantos filhos se escondem literalmente na barra da saia da mãe, na barra da calça dos pais, em suas experiências positivas ou negativas, e com isso deixam de tomar suas próprias decisões? Com isso acabam ficando em cima do muro. Se não tomarmos posição, seremos comparados com uma igreja que encontrava-se na cidade de Laodiceia, na Ásia. Laodiceia era a cidade mais rica da Frígia, conhecida por sua produção de lã preta e brilhante, por seus serviços bancários e por produtos feitos de pó frígio misturado com óleo, pomada para os ouvidos e colírio. Os aquedutos forneciam água mineral de fontes termais situadas 10 quilômetros ao sul. As águas chegavam a Laodiceia com uma temperatura morna. E Apocalipse 3, versos 14 a 17 nos diz: Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: Essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente, assim porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aquela constatação das águas termais de Laodiceia serviu como ilustração para a vida espiritual da igreja de Laodiceia. Eles tinham sustento, eles tinham riqueza, eles tinham posses. Mas o principal, eles não tinham firmeza em suas decisões. Eles não eram nem quentes nem frios. Eles ficavam em cima do muro. Já estamos concluindo. Que na condição de filhos e filhas de Deus, possamos nos colocar na presença do Senhor e tê-lo como suporte de nossas vidas. Eu quero encerrar com os 2 primeiros versículos do Salmo 127, que diz o seguinte: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Quero encerrar esse tempo orando. Nós temos alguns motivos de oração. Senhor nosso Deus, nosso amado e eterno Pai, nesse momento nós te pedimos, ó Pai, pelos filhos, para que o coração dos filhos possa se voltar aos pais e o coração dos pais possa se voltar aos filhos. Ou seja, se houver uma ruptura, uma barreira que precisa ser quebrada, que o Senhor nos permita que pontes sejam construídas a partir das nossas vidas, a partir do nosso testemunho. Cuide também, ó Deus, dos pequenos, para que enquanto eles forem pequenos, nós possamos cuidar bem deles. Mas a partir do momento que eles vão crescendo, o Senhor, através do seu Santo Espírito, permita que eles se convençam de que eles precisam tomar decisões certas nas suas vidas. Nós pedimos um cuidado especial sobre a vida do nosso irmão Silvio Fiore, pela sua plena recuperação, também pela fisioterapia que se fizer necessária, também pela recuperação da nossa irmã Lígia Santana. Nós te louvamos, ó Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito na vida desses irmãos, na vida dos enfermos da nossa igreja, na vida daqueles que fazem tratamento, daqueles que aguardam um milagre. Qual família que não aguarda um milagre na vida dos seus filhos? Nós somos exemplos vivos disso. Nós pedimos que o Senhor continue abençoando as nossas vidas durante não apenas esses 40 dias de oração e de jejum, nos quais nós queremos nos aproximar do Senhor, mas durante toda a nossa caminhada. Esteja ao nosso lado, nos fortalecendo. Sê também, ó Pai, com as nossas famílias.
que são presentes do Senhor para forjar o nosso caráter. As mulheres que sonham em se tornar mães, os futuros pais, que o Senhor faça deles, ó Deus, instrumentos de bênção para a vida dos seus filhos, mas que cada um desses filhos, e agora eu me coloco na posição de filho, que nós possamos assumir as nossas responsabilidades diante do Senhor, rocha nossa e redentor nosso, por amor de Cristo que nós oramos, agradecidos. Amém. Vamos receber a bênção? Que a graça do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, a manifestação do Espírito Santo e o senhorio de Cristo, que nos amou de fato e de verdade e nos permitiu não ser apenas amigo, servo, mas filhos de Deus, membros da família do Altíssimo. Que o Senhor possa nos abençoar, hoje e sempre. Amém. Que Deus abençoe meu irmão, que Deus abençoe minha irmã e até a próxima em nome de Jesus. Lembrando que na live de amanhã, organizada pelo licenciando Fabiano, nós estaremos juntos com ele, dividindo a tela ali num tempo de crescimento, de reflexão a respeito da palavra de Deus. Até amanhã, que Deus possa te abençoar em nome de Jesus.